Olá, eu sou Exaú Sirius, aluno de licenciatura em Ciências Biológicas e doutorando em Neurociência e Cognição, e trago essa aula para vocês aqui no canal do Observatório Astronômico Antares, sob a supervisão da Carolina Oliveira Lima, que é analista universitária e bióloga da UFES. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre memória e amnésia. Vamos lá? A amnésia é tema central na cultura pop em todo tipo de gênero de filme. Desde filmes mais sérios e biográficos, como Pra Sempre Alice, que vocês estão vendo uma imagem aí, até romances e comédias românticas. Chegando, inclusive, no gênero infantil, como é o caso da personagem Dory, do Procurando Nemo e do Procurando Dory, que sofre de um tipo de amnésia, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Um exemplo que eu gosto de destacar bastante é o do filme Blade Runner, que é um filme de ficção científica de 1982 e que teve uma sequência lançada em 2017. Nesse filme, as experiências compreendidas a partir das memórias que a gente forma são tratadas como uma assinatura de humanidade que os personagens utilizam para diferenciar humanos de ciborgues, que nesse filme são chamados de replicantes, tá? Eu gosto desse exemplo porque isso também é verdade para as nossas vidas. As memórias, as habilidades que a gente aprende através do tempo são coisas que tornam a gente únicos. Então, eu, por exemplo, não poderia estar aqui gravando essa aula para vocês se eu não tivesse memória das coisas que eu aprendi. Mais do que isso, se ninguém tivesse memória do seu passado, seria impossível a gente criar uma cultura e a gente avançar os conhecimentos da raça humana. Um bom lugar para começar a falar de memória é o dicionário. Então, eu trouxe para vocês uma definição de memória de dicionário a partir da psicologia, que define memória como essa função de reconhecer, evocar, reter e fixar experiências do passado. Agora, você já parou para pensar todas as coisas que essa definição abraça e todas as diferentes funções que essa definição abraça? Pois é muita coisa. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre tipos diferentes de memória e um pouco sobre um caso bem especial que ajudou a gente a aprender mais sobre memória e como ela acontece no cérebro. Quando a gente fala em memória corriqueiramente, a gente costuma pensar em alguma situação que viveu na infância ou há algum tempo atrás, como talvez, não sei, a sua última festa de aniversário, ou ainda em alguns fatos dos quais a gente tem conhecimento, como os biomas do Brasil e onde eles ocorrem, como vocês podem ver aqui mesmo no canal. Esse tipo de memória, do qual a gente lembra quando fala sobre isso, é um tipo bem específico e é o que a gente chama de memória declarativa. É todo aquele tipo de informação que a gente é capaz de recuperar e de comunicar em palavras. A memória declarativa, ela pode ser de dois tipos, episódica e semântica. Por exemplo, você lembra da última coisa que você comeu? Se você lembra, você provavelmente lembra não só da coisa, mas você lembra do gosto, do cheiro, da textura que isso tinha enquanto você mastigava. Você talvez lembre também da temperatura da comida, da temperatura do ambiente enquanto você comia, do som que a sua mastigação estava fazendo, se tinha alguma música no ambiente, se você estava na presença de amigos ou não. E tudo isso que você lembra, toda essa mistura de sensações interligadas, isso é o que a gente chama de uma memória autobiográfica. Ela é vivida a partir da sua experiência particular. E, como a gente estava descrevendo, é rica em informações de todos os sentidos. Isso é o que a gente chama de memória episódica. É de uma situação que você viveu. Por outro lado,
Se você pensar só na informação do que foi que você comeu, como você classificaria isso? É uma fruta? Um cereal? Um vegetal? Ou qual era a refeição? Era o almoço? Era a janta? O lanche? Isso já é uma memória semântica. Ela tem mais a ver com uma categoria, uma informação factual que você sabe sobre o mundo ou sobre um evento. Um outro exemplo são informações históricas, como as que você encontra em livros, em dicionários, em enciclopédias, algumas das que você aprende aqui nesse canal. Esses são também exemplos de memória semântica. São pedaços de informação que você pode verbalizar, que você pode informar para outra pessoa, mas que você não viveu em primeira mão. Mas além disso, a gente aprende também várias coisas que a gente não é necessariamente capaz de verbalizar. Essas coisas são as nossas memórias implícitas ou não declarativas. Esse tipo de memória é mais associada às ações corriqueiras e à aprendizagem do que à lembrança. E por isso é bem comum a gente esquecer disso quando fala em memória. Mas elas são muito importantes. São memórias que permitem a gente reagir mais rapidamente a situações de perigo e que permitem a gente realizar tarefas complexas sem ter que gastar muita atenção nisso, sem ter que gastar muito recurso atencional. Como, por exemplo, andar de bicicleta. Quando você começa a aprender a andar de bicicleta, você precisa parar para pensar nos movimentos das pernas, pensar em pedalar, em como mover os braços, em como balançar seu tronco de um lado para o outro para manter o equilíbrio. Mas com a prática, esses movimentos eles vão se tornando automáticos e viram o que a gente chama de programas motores. Eles podem ser executados sem necessitar de nenhum tipo de atenção. É a mesma coisa que acontece quando você aprende a tocar um instrumento, quando você adquire prática em jogar videogame ou quando você aprende a dirigir. Essas são memórias procedurais. Tem também outros tipos de memórias não declarativas, que estão relacionadas a respostas emocionais de medo, quando você enxerga um animal perigoso, por exemplo, ou algumas outras associações automáticas e aprendidas, tá? São de outras categorias, mas a gente vai deixar simples aqui, beleza? Note então que as informações que a gente grava na memória não são todas do mesmo tipo e nem são utilizadas nas mesmas situações. Isso já nos dá bons indícios de que a memória não é uma função única localizada em um único lugar do cérebro, mas sim algo mais difuso que depende das informações processadas e armazenadas em lugares diferentes. Os programas motores que a gente citou, por exemplo, estão muito relacionados ao funcionamento do cerebelo, essa estrutura que você está vendo aí no slide. Ela é uma estrutura ligada ao tronco encefálico e que está embaixo do cérebro propriamente dito. Já as memórias declarativas das quais a gente falou estão relacionadas a diferentes regiões do córtex cerebral, que é essa área cheia de dobras, giros e sulcos que a gente está acostumado a ver nas representações. Apesar desse caráter mais difuso, tem um caso clínico muito famoso que ajudou a neurociência a identificar e compreender melhor as funções de estruturas particularmente importantes na formação das memórias. É o caso do paciente HM, que teve seu nome revelado depois da sua morte em 2008. Ele sofria de ataques epiléticos frequentes que impediam a sua vida normal. E por isso, ele passou por uma cirurgia. Nessa cirurgia, foi feita a retirada do foco epiléptico dele, que era localizado no lobo temporal. Vocês estão conseguindo ver essa estrutura aí. À esquerda está o que foi removido. Vê que a cirurgia ela não tirou só o córtex, só a parte mais superficial do cérebro, mas também algumas estruturas mais profundas.
a amígdala e o hipocampo. Nessa imagem, a gente consegue ver essas estruturas destacadas em duas vistas, tá bom? O hipocampo, aliás, ele leva esse nome porque ele tem um formato parecido com um cavalo marinho. Depois da cirurgia, o HM realmente ficou curado da epilepsia e pôde viver uma vida mais ou menos normal. Mais ou menos, porque ele passou a ter um quadro de amnésia. A amnésia pode ser classificada como anterógrada ou retrógrada. A amnésia retrógrada é aquela que é mais comum nos filmes, em que após um acidente ou trauma, ou no caso do HM, a cirurgia, a pessoa esquece informações anteriores ao evento, como por exemplo o nome, a sua infância, a sua identidade. No mundo real, esses casos de amnésia retrógrada mais comumente afetam eventos mais próximos do trauma. Ou seja, é comum que a pessoa se esqueça de coisas que aconteceram alguns meses ou até anos antes do acidente, mas que gradativamente ela lembre mais de memórias mais antigas, que estão mais bem estabelecidas. Já a amnésia anterógrada é a incapacidade, após o acidente, de formar novas memórias. Alguns filmes também mostram esse tipo de amnésia, apesar de ser menos comum, que é o caso da Dory do Procurando Nemo. O paciente HM sofreu de alguma amnésia retrógrada e perdeu algumas informações de poucos anos antes da cirurgia, mas ele não esqueceu da sua infância nem da sua identidade. Ele também sofreu uma amnésia anterógrada importante, mas com características bem interessantes que a gente vai comentar. Ele era capaz de conversar e desenvolver uma ideia continuamente, mas se ele fosse interrompido no meio do que ele estava falando, ele esquecia. De uma forma semelhante, ele podia também lembrar uma pequena sequência de números, desde que ele mantivesse elas na memória e ficasse repetindo esses números. O HM também foi treinado, em um dos muitos testes pelos quais ele passou, a desenhar uma estrela a partir do reflexo de um espelho, sem ver o desenho original. E é interessante que, ao longo do tempo, ele foi ficando melhor nessa tarefa com o treino, apesar dele não ter memória de ter treinado isso no dia anterior. Como a gente já viu, a memória dessas habilidades manuais aprendidas, como tocar um instrumento, andar de bicicleta, é uma memória não declarativa. O fato do HM melhorar na tarefa de desenho demonstra que a parte do cérebro dele que foi retirada não é necessária para esse aprendizado, mas é necessária para a formação da memória declarativa autobiográfica, para que ele se lembre que ele treinou o desenho. Além disso, o fato de que ele era capaz de manter uma conversa e lembrar de números por períodos breves nos chama atenção para uma divisão da memória quanto à sua duração. Apesar dele não formar novas memórias declarativas de longo prazo, o HM podia utilizar informações importantes para a tarefa que ele estava executando naquele momento. Isso é o que a gente chama de memória de trabalho. Por conta desses estudos feitos no paciente HM, é que hoje a gente entende melhor a memória como esse conjunto de processos diferentes interconectados, que dependem de diferentes estruturas cerebrais, do hipocampo, por exemplo, para a formação de memórias de longo prazo. Saber disso e saber, por exemplo, que o hipocampo não é central para a memória de trabalho ou para formar programas motores, ajuda a gente a entender melhor diferentes tipos de doenças e a buscar melhores tratamentos para elas, como, por exemplo, o Alzheimer e algumas outras demências que acometem a gente durante o envelhecimento. E por hoje é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. E se ficaram com alguma dúvida, é só mandar nos comentários. Sigam aqui o canal e acompanhem o Observatório para mais.